Nós vamos falar hoje sobre o auto-amor e o autoconhecimento, que na luz da psicologia profunda, que é a psicologia da mentora Joana de Ângeles, que era mentora de Divaldo Pereira Franco, são duas coisas que andam juntas. Nós não podemos ter o autoconhecimento sem auto-amor, porque a chave do autoconhecimento é o amar-se. Primeiramente, eu quero dizer que eu não sou psicóloga. Por isso que eu costumo falar, quando eu venho trazer esses temas da psicologia, que eu sou muito mais corajosa do que ajuizada. É um tema, não é difícil, mas é um tema complexo, então, portanto, nós não temos aqui a intenção de falarmos tudo a respeito, até porque, primeiro, não tenho capacidade para tanto, segundo, porque não teríamos tempo para tanto. Mas vamos começar as nossas exposições hoje falando sobre, lá no Evangelho de Mateus, o capítulo 6, versículo 13 a 16, quando Jesus já sinaliza: vós sois o sal da terra. E ele complementa: vós sois a luz do mundo. E quando ele fala já isso para nós, ele já está sinalizando que nós somos o tempero da terra. Que o sal nada mais é do que um tempero que dá sabor aos alimentos. Quando nós salgamos demais a comida fica quase que impraticável nós comê-la. Não é verdade? E quando nós não colocamos sal, a comida fica insossa, fica sem gosto. E Jesus vem nos dizendo que nós somos o sal da terra, o tempero da terra, que está no equilíbrio. Uma comida saborosa é aquele que tem sal, mas sal no ponto certo. E quando ele complementa, vós sois a luz do mundo, ele já vai mostrando que nós temos um potencial dentro de nós. Ele não falaria isso se fosse mentira. Jesus veio aqui para nos ensinar e para que nós possamos também fazer essa viagem, essa jornada de autoconhecimento e autotransformação. Essa luz que brilha dentro de cada um de nós, ou não brilha ainda, está ali em latência, ela existe. E basta que nós saibamos conhecer a nossa realidade para que façamos a nossa luz brilhar. Primeiramente, eu gostaria de começar a nossa fala mostrando alguns livros que eu utilizei para fazer esse estudo dessa tarde. Vida Feliz, Vida Saudável e Feliz, Evangelho de Jesus e Saúde Mental. Foi um livro editado pela Federação Espírita Brasileira. Excelente! Para quem quiser depois ampliar e aprimorar o que nós vamos falar aqui hoje, eu super indico esse livro. Também me utilizei do livro Auto-Amor e Outras Potências da Alma, de onde eu me inspirei para colocar o título desse nosso estudo dessa tarde. Esse foi editado pela AME, Associação Médica Espírita. Portanto, é escrito por médicos espíritas. Um verdadeiro manancial para que nós saibamos lidar conosco mesmo. E vamos começando a nossa reflexão perguntando para todos nós. Nós vamos responder dentro da nossa mente. Como é a minha relação com Deus? Como eu vejo Deus? Porque o auto-amor perpassa nas minhas relações. Primeiramente com o transpessoal, com a criação, com o Criador. Com a inteligência suprema. Como é a minha relação? É uma relação sadia ou é uma relação doentia? Nós chamamos de relação doentia quando eu vejo um Deus que pune, um Deus que castiga, um Deus que é severo, rígido, inflexível. E se estabelece uma relação saudável quando eu vejo Deus como infinitamente bom, justo e misericordioso. Portanto,
Eu aceito tudo que vem dele porque sei que ele nos dá o que é de melhor. Então, primeiro nós vamos pensar sobre isso. Depois, avançamos um pouquinho e pensamos como é a nossa relação conosco. Como eu lido comigo mesma. Eu sou aquele tipo de pessoa que foge de mim, que eu não aguento ficar sozinha comigo mesma no mesmo espaço, porque eu começo a pirar, eu começo a ficar angustiada, extremamente estressada e vou à procura de outras pessoas para ficarem à minha volta? Ou sou aquela pessoa que consigo lidar comigo mesma, me aceitando do jeito que sou, e verificando e me analisando e percebendo como eu lido com as coisas que a vida me oferece? E a relação com as outras pessoas. Como está ou estão as minhas relações interpessoais? Eu com o outro, eu com a minha família, eu com o meu grupo de trabalho, eu com o meu grupo social. Como é que eu interajo com as pessoas? E dito isso, nós vamos pensar o seguinte: muitos de nós têm a palavra amor na boca o tempo todo. Eu te amo, fulano, eu te amo, fulano, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E, de certa forma, é muito bonito nós falarmos para as pessoas que nós queremos bem, que nós as amamos. Mas também isso não pode ser banalizado, falado de qualquer forma, sem o sentimento daquilo que eu falo. Porque muitas vezes eu falo, eu amo a Deus, mas como eu vou amar uma criatura que não se mostra a mim? E digo que amo a Deus, mas não amo aquele que está ao meu lado. Às vezes um familiar, às vezes a dificuldade que eu tenho com o filho, com o esposo, com a esposa, com o vizinho. Mas eu amo Deus. Mas se amar a Deus é amar o semelhante, porque amando o semelhante nós estamos automaticamente amando a Deus, esse amor está frágil. Convenhamos que o nosso amor está muito fragilizado. Por isso a importância de nós falarmos pensando naquilo que nós estamos falando, quando nós falarmos a partir de agora, eu te amo. E nessa perspectiva do amor ágape, que é o amor que Deus tem por nós e que Jesus demonstrou muito bem isso, quando veio aqui à Terra, que ele amou as prostitutas, ele amou os ladrões, ele amou os hereges, ele amou. Não vamos aqui, porque se só formos falar tudo que Jesus fez, nós vamos usar esse tempo somente para isso. E nós já sabemos o que Jesus fez aqui. Ele foi o verbo amar, ele conjugou o verbo amar. Toda a sua vida foi a conjugação desse verbo amar. E se nós não conseguimos amar aquele que está ao nosso lado, é difícil, é quase que certeza que nós não amamos Deus como deveríamos amá-lo. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Por isso que o amar-se é a premissa, é a mola propulsora para o auto-amor. Porque como eu vou dar aquilo que eu não tenho nem para mim? Percebam que no momento que eu me amo, eu tenho amor para dar a outro. Mas quando eu tenho falência disso, como eu posso ter a pretensão de amar alguém se nem a mim eu consigo amar? E por isso que eu lembro agora uma citação que está lá no livro Boa Nova, no encontro com Jesus, com o fariseu chamado Nicodemos, que era um doutor da lei, quando Jesus adverte a Nicodemos que ele é o senhor das leis e conhece as escrituras, mas não consegue senti-las. Quando ele fala para Nicodemos, vê-se bem, Nicodemos, que tu conhece as escrituras, mas não basta conhecê-las, há que senti-las. E quando nós falamos amor, não basta que a gente saiba tudo sobre amor, que a gente decore todos os livros que falam de amor. Nós temos que sentir o amor. É para isso que nós estamos aqui no planeta Terra. É para que nós vivenciemos esse amor que Jesus veio nos ensinar. E nós vamos fazer aqui didaticamente, porque é impossível nós falarmos de qualquer jeito sem fazer pelo menos um esquema de qual é o processo do auto-amor. O auto-amor, ele vem primeiramente do compreender-se.
Eu me compreendo. E quando eu me compreendo, quando eu falo eu me compreendo, significa dizer que eu tenho humildade suficiente para ver o meu verdadeiro espaço, o espaço que eu ocupo nessa imensidão do universo. Que muitas pessoas se acham, e nós nos achamos algumas vezes, a última bolacha do pacote. Nós somos o ser mais especial, o mais amigo, o mais caloroso, o mais tudo. E nós sabemos que nós temos muitas limitações. Até limitações que nós nem nos damos conta que temos. Então, a primeira coisa é eu me compreender. E no momento que eu me compreendo, essa pessoa falível, essa pessoa que tem problemas, eu me aceito. Eu não uso o autojulgamento no sentido de me penitenciar, no sentido de me flagelar, no sentido de me punir pelaquilo que eu estou vendo em mim. Muito pelo contrário. Quando uma pessoa vem ao meu encontro, ou vai ao encontro de vocês, vamos dar exemplo usando vocês, quando vai em busca de vocês, pedir um conselho e falar de alguma coisa errada que ela praticou, vocês vão jogar 20 pedras nessa pessoa, ou vocês vão acolher essa pessoa e falar para essa pessoa que ela tem todo o direito de errar, que ela está aqui num processo de aprendizagem, que ela tem que rever para que não possa realmente repetir, já que está pesando tanto na consciência dela o que ela fez, mas que ela não, que da culpa não vai levá-la a lugar nenhum. E se nós fazemos isso com as pessoas que nos procuram, por que nós não fazemos isso conosco mesmo? Por que nós estamos tão flexíveis para os outros e tão inflexíveis para conosco mesmo? O auto-amor pede, é bom que nós reflitamos sobre isso, o auto-amor pede acolhimento, aceitação de si. Eu me aceitando, eu vou para outra fase, que é a fase que a gente chama de autoconfiança. Eu tenho que confiar em mim, porque muitas vezes as pessoas querem me ajudar, querem. As pessoas querem, muitas vezes, segurar o meu fardo que está muito pesado, querem. Mas Jesus já falava, quem quer ser meu seguidor, pegue sua cruz e me siga. Tem coisas que por mais que os outros queiram, eles não podem. Porque cada um tem que carregar o seu próprio fardo. Então, a autoconfiança vai me levar a ter força, coragem para enfrentar essas provações pelas quais eu passo. Então, primeiramente, né, eu tô me conhecendo, me olhando por dentro, me aceitando, tendo autocoragem. E daí, Carla? Vai ficar nisso? Não. Porque nós vamos trabalhar o próximo passo, que é a autotransformação. O autoesforço. A vontade de querer melhorar. A vontade de querer mudar aquilo que nós estamos vendo. Nós não vamos nos chicotear. Nós vamos nos acolher para transformar. Transformar com calma, porque a vida não dá saltos. Algo que eu trago em mim, sabe Deus quantas encarnações, sabe Deus se foi dessa vida lá da infância, eu não vou transformar do dia para a noite. Eu vou transformar paulatinamente, de acordo com os meus esforços, os esforços que eu farei para essa transformação. Jung, ele traz muito o termo sombra na psicologia analítica dele, junguiana. E Joana de Ângeles estudou com Jung no plano espiritual, ela mesma sinaliza nos livros escritos por Divaldo Franco, que é o que psicografa a obra de Joana de Ângeles. Ela fala que o ser humano é um misto de luz e sombra que ela traz da teoria de Jung. E todas as pessoas que vêm conversar comigo, que sabem que eu gosto de psicologia, muitas perguntam para mim, Carla, sombra, então é no momento que eu olhar para mim, no momento que eu tirar um tempo, olhar para dentro de mim e descobrir tudo aquilo que não presta em mim? Eu dou risada pela ingenuidade, não desfazendo da pessoa, muito pelo contrário, eu já me fiz essa pergunta até entender e compreender. Sombra é tudo aquilo que eu desconheço em mim. Por isso que é bom que a gente fusse no baú da consciência. Aliás, no baú do inconsciente, porque as maiores memórias estão lá.
esperando para serem colocadas à luz da consciência, porque nós não fazemos esse trabalho. E a sombra é tudo que eu desconheço, então são coisas muito boas que eu tenho, que eu não sei, mas também coisas que eu escondo de mim mesma, que são coisas que eu poderia melhorar, que eu poderia deixar de fazer. Então, sombra, para deixar as pessoas mais tranquilas, é tudo que é desconhecido, por isso que está na sombra, porque se fosse o que está na luz é o que já está no plano da consciência. Eu tenho consciência daquilo que está acontecendo. Na obra O Ser Consciente, que é a obra também da série psicológica da mentora Joana de Ângeles, junto com Divaldo Pereira Franco, ela fala o seguinte: o ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é, aprimorando-se sem cessar. Aceitando-se como é, aprimorando-se sem cessar. Quer dizer, ela já vai trazendo aquilo que eu acabei de falar para vocês. É olhar, partir das nossas mazelas psicológicas, os nossos medos, as nossas angústias, os nossos traumas. E a partir disso, olhar sem traumas. Olhar com generosidade para nós. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscaras, sem deterioração. Para isso é preciso que a pessoa não se julgue, não se justifique, não se acuse e nem se culpe. Somente se descubra. Olhe que coisa mais linda. Essa fala da mentora Joana de Ângeles. É um olhar para dentro com generosidade, sem desespero, sem culpa, sem medo do que vai encontrar. O auto-amor, eu queria fazer uma diferença. Alguns confundem auto-amor com autocuidado. Não é a mesma coisa. O auto-amor é algo que vai, vamos dizer assim, é algo que vai ser agregado com o autocuidado. Ou seja, eu me amo, logo eu me cuido. Entendem? Então, o autocuidado vai ser uma preocupação daquele que se ama. Pronto. Mas, nas obras de Joana de Ângeles, ela fala de uma forma muito, muito, muito poética, que ela fala com muita sutileza para todos nós, que muitas pessoas confundem autocuidado com coisas materiais. Por exemplo, quando estão estressadas, elas fogem dos problemas. Você tem que ter prazer na vida, você tem que se divertir, largar esse peso da sua vida. Quantas vezes você, eu, todos nós já ouvimos isso. Então saia para beber, saia com os amigos, saia para esquecer um pouco dessa vida que te atola nessa lama, que você está envolvido de sofrimento, de tantas coisas ruins. Aí você procrastina, você vai empurrando com a barriga, porque você não quer se incomodar. E a gente não quer se incomodar, a gente vai adiando esse encontro com a realidade, que às vezes dura, é óbvio, porque Jesus já disse que no mundo tereis aflições. Eu venci. Vocês também vencerão. Ele fala isso, sejam vencedores da iniquidade. Se ele venceu, ele diz que nós também podemos vencer. Ele veio dar exemplo disso. Mas tem pessoas que preferem ficar na vitimização, na procrastinação, ficam também na questão do auto-julgamento, porque eu não posso, porque eu não consigo, pobrezinha de mim, fui abandonada, enfim. E vão fugindo da realidade. Enquanto que o auto-amor proposto pela mentora Joana de Ângeles, que é o autocuidado atrelado ao auto-amor, é muito diferente. É quando eu encaro tudo que eu tenho que encarar de uma forma singela. Porque Joana, ela fala algo que eu vou falar com as minhas palavras, não com as palavras dela, que nós não nascemos com os pais. Ou seja, nós não nascemos quando nós fomos colocados no mundo pela nossa mãe. Nós nascemos quando começamos a olhar para dentro de nós.
Lembra aquela frase também do Paulo de Tarso? Desperta, tu que dormes. Levanta-te dos mortos e Cristo te iluminará. É bem isso. Quando nós despertamos desse sono profundo que nós vivemos, que é ilusório, e vamos nos enxergar, aí que nós começamos a viver. E começamos a viver, nós temos que pensar nas nossas infância, quando nós vamos fazer esse planejamento, né? Esse balanço, vamos melhor dizendo, da nossa vida, nós vamos pensar na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, olhar para trás e ver toda aquela perspectiva que nós tínhamos ali. Muitos passaram por abandono, muitos passaram por violência, por medos terríveis, medo, insegurança, falta de pais vivos. Eles se sentiram órfãos de pai e mãe vivos. É muito comum nós ouvirmos isso. Eu tenho que olhar para tudo isso. Agora, eu adulta, desperta, olhar com maturidade e dar significado a tudo isso. Eu não sou isso. Eu passei por isso, mas isso tem que me ensinar alguma coisa útil. E o próprio escritor Viktor Frankl, ele, depois de ter passado por um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, ele escreveu um livro, O Sentido da Vida, em que ele fala que o que motivou que várias pessoas não morressem de inanição, de castigos que sofriam nos campos de concentração, da violência física, violência emocional, foi objetivos de vida. Então nós temos que ter objetivos de vida nessa reconstrução que nós queremos dar, nessa reforma íntima. Objetivo de vida para não sucumbirmos ao passado, que muitas vezes nos machuca, nos sufoca e nos paralisa. Esse é o principal perigo, da paralisia pelo nosso passado. E quando nós nos abrimos para esse olhar, nós vamos ver várias perspectivas. Vamos nos ver como seres singulares, diferentes dos outros, com necessidades diferentes, com anseios diferentes. Porque as necessidades são diferentes de desejos. Necessidades são coisas que realmente eu preciso. Nós temos aquela cultura de onde um vai, todo mundo vai atrás, né? Onde a vaca vai, o boi vai atrás. Mas quando nós nos abrimos ao autoconhecimento, ao autoamor, nós vamos verificar que nós somos singulares, dentro de uma diversidade de pessoas. Não aquilo que serve para o outro não necessariamente serve para mim. Ok para o outro. Ele tem as necessidades dele, mas não está ok para mim. Eu tenho que vislumbrar as minhas próprias necessidades. E quando eu me abro para isso, eu consigo me libertar de tudo aquilo que me escravizou no passado, de todas aquelas angústias, aqueles medos, aquele abandono que eu senti. Passarei a não sentir mais, porque eu vou me ver como uma pessoa especial, como todos os outros também são especiais. Então, o autocuidado é isso, é fazer um escalda-pés, é ver um filme dignificante que me dignifique, que traga muito conhecimento, sabedoria, é ler um bom livro, é dançar, é ir à praia, é fazer tudo que me dá prazer, mas que não faça mal nem para mim, nem para os outros. Isso é o autocuidado de não se julgar a todo tempo, de não melindrar com tudo, de não se vitimizar com tudo, de estar aberto às diferenças, ouvir as pessoas que pensam diferente da gente, visitar amigos e ter amigos é um autocuidado, porque ninguém veio aqui para viver isolado numa ilha, nós somos seres sociais, seres que precisam dos outros para se sentirem livres e felizes. A pessoa que se ama, ela também tem algumas qualidades muito interessantes, simples, mas nós dificilmente paramos para pensar. Primeiro, ela não faz só aquilo que ela quer. A pessoa que se ama, ela se abre para os seus deveres, porque nem tudo, convenhamos, sejamos muito sinceros, nem tudo que a gente faz a gente gosta, mas a gente tem que fazer. Nós temos deveres, nós não viemos aqui passar momentos só de alegria, só de prazeres. Nós viemos aqui para trabalharmos em prol de nós mesmos, da nossa evolução pessoal e da nossa evolução enquanto coletividade. Portanto,
é não fazer somente o que eu quero, mas o que eu devo fazer. Aceitar o que a vida me traz, porque a vida sempre vai estar trazendo pela lei do amor ou pela lei de causa e efeito. Pela lei de amor, quando eu amo e vem a resposta de Deus ao meu encontro, vem a resposta das pessoas ao meu encontro. E quando eu faço algumas coisas das quais eu tenho que ter a reparação, eu tenho que passar pelo processo de reparação. Então tem coisas que vêm ao nosso encontro, que não são tão agradáveis assim, mas são atreladas às leis de causa e efeito. E é uma lei divina, ok? Eu respeito a lei divina. Eu só sou feliz, eu só posso lidar bem, em paz com a minha consciência, quando eu aceito as coisas como elas são. E tento modificar aquilo que eu posso modificar. E agora nós vamos falar de algo magnífico, que é o silenciamento. Silenciar para ouvir a nossa própria consciência. Quantos de nós não tem tempo para silenciar? O ímpeto da fuga é tão grande que a todo tempo nós estamos envolvidos em atividades justamente para não pensar. Para não pensar na vida, para não pensar nos nossos problemas, para não pensar porque dá muito trabalho tentar mudar. Deixa quieto. Muitas vezes o nosso ego pede, deixa quieto. Não vamos mexer com isso, vai dar problema. Quando nós silenciamos, nós conseguimos nos compreender melhor e ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus só é escutada no silêncio. Não é no barulho. Não é no murmurinho da vida. E o ego tem mecanismos que eu vou passar rapidamente. O ego tem alguns mecanismos. O ego, ele quer nos defender do sofrimento, das angústias. Então, a todo tempo, se nós observarmos, vamos parar a partir de hoje, vamos observar o nosso comportamento, como nós reagimos a determinados comportamentos, a determinados sentimentos, a determinadas emoções. Quando eu nego uma realidade que se apresenta, é um mecanismo de negação. Eu estou vendo na minha frente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que o meu casamento não está dando certo. Um exemplo assim mais comum. Mas eu insisto naquilo, porque eu não quero ser uma mulher separada. Eu não tenho condições de viver longe de uma pessoa que me prime de tudo que eu preciso, porque a codependência é muito grande. Eu não confio em mim, então eu tenho que confiar em alguém. É no outro que eu confio, que nós chamamos na psicologia de codependentes. Então eu nego essa realidade para continuar, não porque eu estou feliz nessa realidade, mas porque é minha zona de conforto. Eu tenho medo de enfrentar algo que eu desconheço, que é viver sozinha. Então esse mecanismo se chama negação. Nós temos também um mecanismo do nosso ego que chama recalque. Tudo aquilo que nós não queremos lidar, uma mágoa muito grande que nós temos de alguém, ou uma dor muito forte que nós sofremos, que alguém fez com que nós sofrêssemos, nós colocamos por debaixo do tapete, ou armazenamos com uma chave no nosso cérebro, e fica lá no inconsciente, para que aquilo seja arquivado de uma tal forma que eu nunca mais lembre daquilo, porque eu não tenho condições de trabalhar aquilo, eu me sinto muito frágil. Mas aquilo está lá. Não é porque eu não estou vendo que não está lá. Um dia isso vai ser me cobrado. Vai ser cobrado que eu trabalhe isso. Porque ninguém pode passar por si próprio incólume. Nós não podemos passar por nós mesmos em uma página em branco. Nós temos que nos ver desnudados. Outro mecanismo é a regressão. Quando eu infantilizo a minha vida. Eu tenho atitudes de criança para ter a atenção dos outros. Me faço de criança, de impotente, de frágil. A criança é frágil, mas nós não somos, não deveríamos, pelo menos. O ser espiritual maduro, ele é forte. Ele tem vício, ele tem coragem, ele tem enfrentamento. Deslocamento, quando eu estou com raiva de um e desloco no outro. Muitos de nós fazem isso. É algo até comum e nós nem sabemos que é o mecanismo de defesa do ego. Nós estamos com raiva do nosso marido e chutamos o cachorro. Nós estamos com raiva do nosso filho e vamos lá e descontamos na empregada. É muito comum isso. O mecanismo de racionalização. Nós tentamos justificar tudo aquilo que nós não queremos que as pessoas... Quando vem a crítica, nós justificamos. Nós nunca aceitamos nenhuma crítica. Nada para nós é construtivo. Tudo é melindre.
e nós acabamos racionalizando algo que alguém fez para nós, para justificar a nossa atitude, que muitas vezes é equivocada diante do argumento do outro. Muitas vezes eu fiz algo equivocado, o outro vem, fala para mim que eu estava errada e eu simplesmente tenho essa reação, que a gente chama de racionalização. Vou justificar a minha reação através de justificativas que não condizem com a realidade. Primeiramente, nós vamos agora nós queremos esclarecer para vocês a diferença de emoções e sentimentos. Eu aprendi agora no estudo de psicologia com o Pedro Calabres, que é um neurocientista, estou fazendo um curso dele, e ele comentando sobre as emoções e sentimentos, eu vi isso de uma forma muito diferente e vou passar para vocês para a gente poder se entender melhor. Eu consegui me entender melhor no momento que eu assisti essas aulas e vou compartilhar com vocês esse conhecimento. Emoção é tudo que é físico. Por exemplo, quando eu fico com medo, o medo é o sentimento. Mas tudo que eu sinto na hora que eu estou com medo, palpitação, sudorese, as minhas mãos ficam suadas, meu coração começa a bater, parece que vai sair pela boca, eu fico com o meu corpo todo quente, e eu tenho vontade de sair correndo, porque eu não quero enfrentar aquele medo, eu não tenho condições de enfrentar. Então, todas as reações químicas que acontecem no nosso organismo de acordo com as emoções, com os sentimentos que nós sentimos, são emoções. Existem reações químicas para raiva, reações químicas para inveja, reações químicas para o amor. Existem reações químicas para todos os tipos de vícios e virtudes. Então, as reações químicas são emoções. E os nomes que a emoção leva o nome, o medo, né? O medo, que é o nome do sentimento, leva a reações químicas que são emoções. Só queria que isso ficasse bem claro, por isso que eu repeti, tá? Porque eu fazia a maior confusão em relação ao que era sentimento, o que era emoção. E aqui nós paramos para fazer um questionamento, porque para o autoconhecimento, para eu me amar e para me conhecer, eu tenho que saber como eu reajo a determinados estímulos, a determinadas emoções. Como eu reajo. Então, que emoção eu terei quando eu tenho ciúmes? Essa minha emoção, quando eu tenho ciúmes, o sentimento de ciúmes, é uma emoção que eu só fico no plano dos ciúmes mesmo, ali fico matutando, Carla, tu não pode ser ciumenta e tudo, eu ajo com passividade, eu me acalmo, ou essa emoção é violenta? Tanto é que hoje nós estamos numa onda de feminicídio. Os homens querem ter posse das mulheres, e muitas mulheres também querem ter posse dos seus maridos. Então, nosso ciúme beira, quem sou eu? O meu ciúme beira a violência? A minha raiva beira a ponto de eu agredir, a ser agressivo? Ou não, eu controlo a raiva, eu canalizo essa raiva, vou escrever no meu diário sobre esse sentimento que está se apossando de mim, que é a raiva. Vou fazer com que as emoções sejam mais sutis, de pacificação, não emoções de cortisol, que é um hormônio que vai tirando a nossa imunidade quando a gente está estressado, quando a gente está com raiva, quando a gente está com ódio. Cortisol na nossa corrente sanguínea é um verdadeiro veneno. Então as emoções eu posso controlar de acordo com como eu vou canalizar os sentimentos. Por exemplo, quando eu estou eu tenho inveja das pessoas, por que eu me comparo com as pessoas? O que faz eu não estar satisfeita comigo mesma? O que me leva a querer ser o outro? Então, tudo isso eu tenho que observar como é que eu sou, como é que eu reajo diante desses sentimentos. A crítica, quando eu recebo uma crítica, eu escuto, paro, penso se essa crítica é pertinente ou não, ou eu me melindro e nunca mais olho para o rosto daquela pessoa que me criticou. Quando eu recebo um elogio, eu descambo para a vaidade, eu me acho a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais inteligente, mais isso, mais aquilo, ou eu tomo só como elogio de uma forma que aquilo só é um pontapé para que eu continue exercendo as minhas funções. Na verdade, é um reconhecimento, aquele elogio, e não
um assopro de vaidade, um sopro de vaidade que estão me dando. Compreendem como a gente pode canalizar para que essas emoções não venham com violência e nos tragam doenças psicossomáticas, que a gente não fique da emoção trazendo doenças para o nosso corpo. Uma emoção mal canalizada, ela traz doenças, desde o câncer até a depressão. Qualquer tipo de doença, elas são causadas pelas nossas emoções descontroladas, porque nossas emoções fossem equilibradas, seria muito diferente. Perceba que as pessoas inflexíveis, Joana de Anjos fala muito das pessoas inflexíveis. As pessoas inflexíveis, aquelas que se julgam a dona da razão, elas se atormentam o tempo todo com perfeccionismo, com planejamento, com culpa se não fazem as coisas bem feitas, com medo da crítica, e elas acabam infernizando a vida daquelas pessoas que convivem com elas. É impressionante como o perfeccionismo ele é algo bastante nocivo na nossa vida. E Jung nos adverte que os problemas nós vamos carregar para onde nós vamos. O problema não está no lugar. Vou mudar dessa casa porque essa casa me traz recordações horríveis do meu passado. Não, pessoal. O passado está na pessoa. E o passado é só nós devemos trazer à tona para enfrentamento e para reeducação, não para punição e culpa e ressentimento. Então não adianta nós mudarmos de casa, mudarmos de relacionamento, onde nós vamos, nós levamos nós mesmos. Nós não temos como fugir de nós. Por isso que hoje, com essa pandemia, nunca foi tão urgente o autoamor e o autoconhecimento. Para que nós possamos viver conosco mesmo, possamos viver bem com as perdas que nós sabemos que é da natureza humana. Ninguém gosta de perder parentes. Mas infelizmente ou felizmente, é uma lei divina. Eu digo que é felizmente, porque nós vamos nos ver sempre como espíritos, não como corpo físico. Nós somos um espírito habitando no corpo físico. O espírito é imortal. Não importa quantas vezes eu morra fisicamente, mas eu vou renascer, porque o espírito é imortal. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês se sentem seres responsáveis ou seres irresponsáveis? Porque nós vemos como seres irresponsáveis aqueles seres que são vítimas de tudo e colocam a culpa no outro. Lembra daquela história do bode expiatório? Antigamente, o termo bode expiatório ele foi conhecido lá na antiguidade, e até hoje nós usamos, quando as tribos, os clãs, conviviam e eles faziam tipo um momento, né, que eles se reuniam, um momento, não sei se mensal, se semanalmente, e eles faziam um momento religioso deles em que eles pegavam o bode, por isso bode expiatório, pegavam o bode mais bem alimentado, mais bonito da tribo e colocavam ali, cada um ia ali, colocava sua mão e colocava os seus problemas. Era um ritual que durava bastante tempo. E ao término, depois que todos os membros da tribo e do clã tivessem colocado seus problemas no bode, um deles ia levar esse bode para bem longe, para que ele não soubesse voltar, porque ele levaria os problemas para longe. E nunca mais voltaria para a tribo. É como se ele estivesse se desfazendo do problema, colocando o bode para bem longe deles, porque os problemas foram com o bode. Nós somos assim, será? Será que muitas vezes nós colocamos, os nossos bodes são nossa mãe, nosso pai, nosso marido, os nossos bodes expiatórios? Nós sempre estamos culpabilizando outrem? Porque uma vida amadurecida, o espírito maduro, ele vai reconhecer-se por inteiro, com todas as suas características, com todas as suas dificuldades e todos os seus potenciais. Ele também vai abrir-se para a mudança que for preciso fazer. E por último, ele vai, através da vontade, traçar estratégias para alcançar, planejamento, porque só a vontade, a gente não pode ficar só no plano da vontade, a gente tem que partir para a ação. Porque vontade sem ação, nós não saímos do lugar. Nós não ficar no plano das ideias, vocês compreendem? O planejamento é a execução. A vontade é no plano das ideias, só tenho vontade de fazer, mas eu tenho que botar a feito essa vontade.
fazer realmente o que eu tenho que ser feito. E eu vou contar aqui, para vocês, já estamos nos aproximando do final, que já está chegando a nossa hora. Eu não posso também tomar muito tempo. Eu já estou com a minha hora quase que esgotada, já passei um pouquinho, mas vamos lá. Nós temos que nos preocupar também com os saberes dos outros. O amar o outro é amá-lo como ele é. Com todos os conhecimentos, com todas as ignorâncias, com todas as diferenças que nós temos em relação a eles e eles em relação a nós. Vou contar a história de um barqueiro. Certa feita, um barqueiro foi trazer um casal. A mulher era professora, o homem era advogado, para transportá-los de uma margem do rio para outra margem do rio. E quando ele estava, era muito longa, uma margem a outra, o espaço era muito longo, ele pegou e começou a remar com prudência. Apesar do rio não estar tão calmo, por isso que ele estava mais prudente do que nunca aquele dia. E o advogado, querendo puxar assunto com o barqueiro, perguntou para o barqueiro: meu amigo, tu sabe alguma coisa de lei? Eu sou um advogado, eu conheço todas as leis. Ele olhou com muita simplicidade para o advogado e disse: não conheço nenhuma lei. A mulher, querendo também fazer igual ao marido, perguntou para o barqueiro: e você sabe ler e escrever? Eu sou professora, eu sei todas as letras. E ele disse: também não sei, senhora, não sei ler nem escrever. E quando eles estavam no avançado do rio, já para a próxima, já faltando ainda alguns metros para alcançar a margem, o rio ficou mais violento e todos caíram na água e o barqueiro perguntou a eles: vocês sabem nadar? Para vocês verem que todo conhecimento é conhecimento. Nós não devemos desenhar conhecimento alheio. Todos nós temos nossos próprios conhecimentos e os conhecimentos são diferentes. Que bom que são diferentes. Que maravilha. E nós vamos agora, fazer algumas perguntas para ficar como reflexão para vocês e para mim. Quem eu sou? Vamos escrever depois no papel, vamos fazer essa dinâmica. Quem eu sou? Quais são as minhas principais qualidades? Quando eu falo quem eu sou, eu não quero saber que eu sou a Carla, sou professora, sou casada com o Luiz. Quem eu sou? O espírito que sou. Quem sou eu, Carla? Espírito. Certo? Vamos colocar lá no nosso papelzinho, fazendo um balanço da nossa vida. Quais são as minhas principais qualidades? O que eu vejo em mim de qualidade? Quais são as principais dificuldades? O que eu vejo em mim de obstáculo para o meu crescimento? Qual é a minha história de vida? Eu me aproprio dessa história ou eu fujo dessa história? Como é o comportamento frente à minha história? Meu comportamento. Qual é a realidade que me cerca? Eu vejo a realidade ou vivo no mundo de ilusão? Sou uma criança infantilizada que tudo que vem ao meu encontro e eu não gosto, eu me revolto contra Deus. Porque o mundo não nos deve nada. Nós não devemos nada a Deus. Desculpem, pessoal. Deus não nos deve nada. O mundo não nos deve nada. É isso que eu queria dizer. Nós estamos quites com nós estamos no lugar certo, casados com a pessoa certa, com a família certa, no lugar certo, ou porque era planejamento, ou porque nós optamos por isso, porque nós estamos livre-arbítrio. Então, Deus não nos deve nada. O mundo não nos deve nada. Nós que devemos muita gratidão. E onde e como eu posso contribuir para todos nós vivermos uma sociedade mais justa e igualitária? Eu vou terminar a minha exposição. Tinha mais coisas para falar, mas como sempre eu me alongo demais nos conteúdos. Eu vou contar uma conversa que Abigail, no livro Paulo Estevão, livro de Francisco Cândido Xavier, é uma psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, escrito pelo Espírito Emmanuel. O nome do livro é Paulo e Estevão. Quando Abigail, ex-noiva de Saulo, que era um doutor da lei, e quando ele
se converte ao cristianismo, ele se autodenomina Paulo de Tarso, Paulo. Então, já desencarnada, o Paulo já acreditando em Jesus Cristo, trabalhando na seara do Cristo, vai ao encontro de Abigail no plano espiritual e ele começa a chorar nos ombros de Abigail. E faz 4 perguntas que eu quero terminar essa nossa tarefa de hoje, essa reflexão de hoje, com as respostas que Abigail deu às 4 perguntas de Saulo. Leia um livro maravilhoso, Paulo Estevão. Primeira pergunta que ele fez, Abigail, porque ele tinha matado, antes de converter ao cristianismo, ele matou muitos cristãos, então ele tinha um espinho na carne. Ele tinha esse peso na consciência de ter matado muitos cristãos. E ele perguntou para Abigail, como saber, depois de tudo que fiz, Abigail, o que Jesus espera de mim, os desígnios de Jesus em relação a mim, como eu posso saber? Aí ela fala, ama. E ele continua, mas como eu vou conseguir controlar esse desânimo destruidor que mora no meu coração? Espera, o tempo é de Deus. Mas Abigail, como eu vou conciliar o evangelho maravilhoso de Jesus com a indiferença dos homens? Perdoa, foi o que ela respondeu a ele. E por fim, Paulo de Tarso pergunta, como eu posso sublimar a minha alma em direção a Jesus Cristo? Através do esforço, Paulo. Trabalha. Então aqui, meus irmãos, fica o convite para que nós façamos essas reflexões que aqui falamos hoje, que possamos olhar com mais carinho, com mais gentileza, com mais generosidade. Desejo a todas as mães, amanhã é o Dia das Mães Queridas, que muitas vezes dão a vida pelos seus filhos, são dotadas de um amor que talvez seja o amor mais puro que existe aqui na nossa face da terra, é o amor de uma mãe por um filho. E assim eu desejo para essas mães muita força, muita coragem, muito amor. Porque Deus e Jesus estão com elas, com todas nós. Porque a maternidade é uma das mais sublimes missões. Meus irmãos, muito obrigada pela escuta carinhosa e um beijo no coração de vocês. O programa Vinha Espírita é exibido no canal Liberdade Solidária, sempre aos domingos, no horário das 20 horas. Se você gostou de algum dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu like. E se desejar, faça seus comentários sobre a nossa programação.